Hoje eu vou contar a minha história. Meu nome é Jane Correia, para quem não me conhece. Eu sou gaúcha, moro no Rio de Janeiro já tem 45 anos e foi aqui que eu comecei a minha história na joalheria. Em 1990 eu conheci um artesão joalheiro chamado Rodrigo Melo. Ele dava aula num apartamento daqueles bem antigos na Avenida Atlântica. E eu encontrei o anúncio dele de curso de joalheria nos classificados do Globo, naquela época que ainda existia classificados no jornal. Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é isso. Bem, eu fui na primeira aula e eu tinha muita curiosidade de saber sobre o assunto. Quando eu cheguei lá, eu simplesmente saí apaixonada pela joalheria. O primeiro dia eu aprendi a fazer uma aliança, eu saí com uma aliança no dedo e um amor pro resto da vida. No primeiro dia eu serrei meu dedo e ele não tinha nenhum band-aid no estúdio dele. Aí uma colega que fazia aula comigo tinha um absorvente na bolsa e ela desmontou e botou e a gente prendeu com fita durex. Foi dessa forma o meu início na joalheria, serrando o dedo. Mas foi uma paixão sem fim. De lá eu passei 6 meses fazendo o curso com ele e com 6 meses ele disse que eu já estava pronta para voar sozinha. É claro que foram muita dedicação nesses 6 meses, eu montei a minha oficina em casa, e uma oficina pequenininha, mas que eu conseguia fazer muitas coisas, eu tinha muita criatividade com pouco material, né? E em 6 meses eu fui voar sozinha. Claro que eu continuei fazendo aulas, mas o básico eu já tinha aprendido. Aí eu comecei a trabalhar em feiras de artesanato, a vender para pessoas conhecidas, e depois eu fui me aprimorando, fiz outros cursos com vários outros artesãos joalheiros, e isso sempre foi a minha paixão, né? Eu trabalhei na joalheria até 1998, quando houve uma invasão de semi-joias italianas e com um preço muito em conta. E o que aconteceu? A gente que fazia artesanato com prata e com ouro não ficou competitivo, porque como a gente faz peças uma a uma, essas peças se tornam mais caras por serem mais exclusivas. Mas não foi por isso, aconteceu um evento que numa outra hora eu conto para vocês, que me desiludiu muito. Eu fechei a oficina e comecei a buscar alguma outra coisa para fazer. Foi quando eu abri o jornal e no jornal estava escrito uma vaga para desenho industrial para diploma de fora do Rio de Janeiro. Como eu já era formada inicialmente em farmácia e bioquímica no Rio Grande do Sul, eu tinha esse diploma fora do Rio de Janeiro. Então, o meu marido trabalhava na época na PUC, eu tinha direito à bolsa e assim foi. Eu mandei meu currículo e fui aprovada e fui fazer desenho industrial. Passei durante quase 20 anos trabalhando com desenho industrial, com coisas de cinema, que eu sempre gostei muito, né? Mas a joalheria é uma coisa assim, quando ela entra no teu coração, ela não sai nunca mais. E eu comecei a sentir saudade disso. Então, em 2018, eu resolvi montar minha oficina novamente. Eu voltei, fiz cursos presenciais. Aí depois eu conheci um professor maravilhoso na internet, chamado Thiago Moreira, um amigo muito querido, e eu fiz o curso dele online bem na época da pandemia. E então aquilo foi muito bom, porque eu voltei a ter aquele contato com a joalheria assim, mais aprofundado. E de lá para cá eu resolvi, né, trabalhei um bom tempo, mas eu resolvi montar uma loja na internet, um site na internet de semijoias, porque a minha produção em prata e ouro é muito pequena. Então eu precisava de ter um veículo que me levasse a poder mostrar as minhas peças sem necessidade de voltar para as feiras de artesanato, que são ótimas, mas são muito cansativas. Então eu resolvi montar uma loja de semijoias, onde eu posso não só criar coisas
na parte de semijoias, mas também ter um setor onde eu exponho as minhas peças artesanais feitas na minha bancada, que é a minha grande paixão. Enfim, essa é a minha história resumida, né? E um dia depois eu conto para todo mundo como é que foram os perrengues todos para montar essa loja, que eu comecei da maneira errada. Eu saí fazendo as coisas atropelando em vez de fazer todos os cursos de como a gente monta um site, etc. Eu saí fazendo as compras primeiro, aí porque é a parte mais gostosa de comprar as peças de semijoias, aí eu comprei as coisas ou seja, foi uma coisa meio complicada, mas a loja está no ar e quem quiser ir lá conhecer é Jane Correia Joias e vocês podem conhecer as minhas peças autorais em prata e ouro e podem conhecer as minhas escolhas nas semijoias, que algumas coisas são montadas por mim, que eu crio do zero e algumas coisas são semijoias que eu mando banhar e eu faço um banho muito bom porque eu acredito que a coisa tenha que ter muita qualidade. Enfim, depois outro dia eu conto um pouco mais da minha história. É isso.